terrorista! Nesse vídeo eu vou fazer o tutorial dessa make de palhaço. Primeiro eu passei essa base que é do tom da minha pele, que eu costumo usar no dia a dia mesmo. Mas se você tiver uma base, um tom mais claro, fica mais massa ainda, porque aí vai ficar com mais cara de palhaço ainda, né? E eu vou passando com a esponjinha, dando leves batidinhas em direção pra cima, como vocês estão vendo, porque isso ajuda a dar uma levantada no olhar e no rosto também. Depois eu selei tudo com pó compacto, o pó que eu uso no dia a dia também, da cor da minha pele. Mas repetindo, né, o que eu já disse, se você tiver um pó mais claro do que a sua pele, vai ficar mais legal, porque aí você vai ficar com mais cara de palhaço. Depois, com um pincel e com uma sombra marrom que eu tinha, eu fui fazendo o contorno. Eu usei uma sombra marrom, gente, porque eu não tenho um contorno. Mas se você tiver um contorno, faz com contorno. O importante é ser marronzinho, tá bom? Uma cor assim mais bronzeadinha do que a sua cor original, tá bom? E aonde eu vou fazer o sorriso do palhaço, eu também sombreei, pra ficar um sombreadinho assim de fundo. E eu sombreei o nariz também. E aí eu já fui desenhando onde seria o sorriso, fui fazendo como se fosse um rascunho. Usei um pincel fino e a sombra marrom escuro. Na parte dos olhos eu só fui passando a sombra ali no meu côncavo e fiz uma coisa mais puxada assim pro lado. E também passei sombra embaixo dos olhos. Também fiz um sombreadinho ali onde eu queria que fossem os riscos que ficam embaixo dos olhos dos palhaços. E fui juntando ali com a sombra que eu tinha feito, pra ficar meio que tudo a mesma coisa. Com a escovinha do meu lápis de sobrancelha eu fui penteando as minhas sobrancelhas pra tirar esse excesso de base e de pó delas. E com um lápis de olho preto eu fui desenhando os triângulos que ficam em cima da sobrancelha, sabe? Aqueles triângulos de palhaço. Então, aí eu usei a minha sobrancelha como base de tamanho, sabe? Eu quis fazer do tamanho exato da minha sobrancelha, então eu fui medindo por ela. E eu fui preenchendo o triângulo com o próprio lápis mesmo. Com uma sombra marrom escuro, eu fui preenchendo ali por dentro, porque o lápis ficou, né, vocês viram aí, bem falhado. E a sombra ajudou bastante a preencher ali, né, todos os falhados que ficou. E ficou um efeito mais bonito, eu achei. E com o lápis preto, eu fui desenhando o nariz. E com a sombra marrom eu fui sombreando ali em volta da onde eu tinha pintado o nariz. Fui retocando o sombreado que eu já tinha feito.
E também dei uma leve esfumada com o dedo. Voltando pro olho, gente, eu só peguei o lápis e fui pintando tudo de preto aí, meio que no formato da onde eu tinha passado a sombra, pra ficar esse puxadinho, como se fosse um delineado gigante, sabe? E também passei um pouco de lápis embaixo dos olhos. Com o lápis preto de olho eu fui fazendo o desenho da boca e eu também fui preenchendo por dentro com o mesmo lápis, porque eu não tinha batom preto. Se você tiver um batom preto, eu sugiro que você preencha com o batom, porque vai ficar um acabamento melhor. Com o lápis não fica tão bom, mas para fazer vídeo e tirar foto, até que dá pro gasto.